Olá, gente. Tô aqui para falar sobre o último livro do Byung-Chul Han, Fita Contemplativa. Então, é um livro que já se anunciava que um dia ele ia escrever, porque quando você lê os outros livros, você vê que ele já anuncia esse livro, né? Ele escreveu lá a Sociedade do Cansaço, que é um dos livros, né, que fez mais sucesso e tal, apontando, né, os problemas da nossa sociedade, os problemas com burnout, com TDAH, com, né, essa sociedade assim bastante cansada, né, que tem uma positividade muito grande, que é muito focada na atividade. Então, é claro que a gente já esperava. Então, depois de tantos livros, né, que ele escreveu, esse livro é recente, né, ele é de 2023, lançado aqui, né? Eu acho que é 2022, né? Então foi traduzido aí. Então a gente tem esse livro aqui para esses remédios, né, desse diagnóstico que ele já estava prevendo e falando em outros livros. Então é muito gostoso de ler, muito tranquilo, né? Então ele vai falar exatamente sobre essa vita contemplativa, né, ou sobre a inatividade. Esse é o subtítulo que ele vai falar. Então, é um problema na nossa sociedade, né? Porque a gente vê cada vez mais a inatividade como um déficit que deve ser corrigido. Você não tem que ter tempo vago. Você tem que aproveitar o tempo. Todo momento você tem que estar fazendo alguma coisa. A gente vê muito isso, né? Inclusive, não só nos adultos, mas nas crianças também. A gente tem que dar alguma coisa. Então, a criança não pode ter um tempo de ócio. Né? A gente fica direto nisso, né? Que a criança lá, tá ócio, tá bored, né? Tá entediada e você tem que dar alguma coisa para ela. Normalmente a gente dá uma tela, né? Para ficar nessa coisa que a gente não pode ter nenhum momento de contemplação, nenhum momento sem estar fazendo alguma coisa. Né? Isso é muito forte. Né? Então, a gente precisa corrigir isso. Né? Precisa mudar essa sociedade workaholic, essa sociedade que está sempre hiperconectada, né? Está sempre ligada no 220. E uma das coisas que ele fala é muito legal, né? Sobre a visão do sabá, né? Que precisamos restituir isso, o sabá, né? Restituir aquele dia de descanso e nesse dia realmente não fazer nada. Né? Então, tem muita gente que faz, por exemplo, eu acho bem legal, né? Fazer, já, algumas vezes já fiz isso, preciso até melhorar nesse sentido, de pegar e desconectar. Esse dia eu não vou usar o celular. Né? Esse dia eu vou usar para contemplação, para ler um livro, para ler a Bíblia, para ficar com a família, jogar um jogo em família, realmente para ter esse momento, caminhar, fazer alguma coisa, né? Mas nesse sentido de você aproveitar esses momentos de descanso, né? E a gente não tem esse momento de descanso, né? Muito. Eu lembro que eu tinha um amigo, tenho um amigo, né? Mas que ele é extremamente focado no trabalho. Eu lembro que a gente passou uma vez, eles passaram aqui um tempo em casa e aí a gente ficava assim, né, final de semana, a gente ficava jogando, fazendo ali, conversando e tal, e ele falava assim, eu não, para mim eu me desacostumei a ficar assim sem fazer alguma coisa produtiva, né? Então para ele estava até meio ansioso ali que ele não estava trabalhando, que não estava fazendo alguma coisa produtiva, né? O tempo é dinheiro, então é bem preocupante. Daí a gente não, né, fica assim, por que que a gente tem tantos burnout, tem tantos problemas neurológicos, né? As pessoas são tão estressadas? É porque a gente não tem esse tempo de descanso, né? Eu queria ler uma parte aqui que ele fala, ó, sobre também sobre os rituais, que é outro livro que ele já falou, né? Sobre o desaparecimento dos rituais, que é um livraço também. Gosto muito, dos meus favoritos, né? Mas ele fala assim, né? Que a época que a gente vive hoje é uma época sem contemplação, sem o parar, sem a festa. E isso é uma época que gera uma época sem comunidade. Né? Então a comunidade é extremamente importante. Esse tempo de você ter uma festa, você ter uma comemoração, você estar né, conversando com as pessoas, né? Porque a gente vive então numa sociedade que não tem mais tempo para isso. Então a gente fica isolado das outras pessoas, né? Então ele vai falar assim que o consumidor ele é um solitário, fica lá, né, comprando na Amazon, comprando, né, à distância e tal. Mesmo às vezes tem pessoas que consomem, por exemplo, até cultos, né? Missas, eles consomem isso, são consumidores, eles não são pessoas que vão lá participar, eles assistem pela internet, né? Então ele é assim, um mero consumidor disso, né? Então acaba sendo solitário. Então ele vai falar, o Bicho vai falar que as mídias sociais elas aceleram a desconstrução da comunidade exatamente por romper isso, uma comunidade real, não mais o tempo, né, de parar e ficar ali
tranquilamente, né, com os amigos, conversando. E isso você vê nas redes sociais também, que a gente tem uma ânsia por falar, né, por comentar. A gente vê isso nas notícias, cotidianamente. Né? Surge uma nova treta, surge uma nova notícia, a gente tem a necessidade de ir lá e dar a nossa opinião. A gente não tem mais esse tempo de parar, refletir. Olha, seria muito salutar se a gente pegasse uma notícia e desse uma semana, uma notícia super bombástica, né? E desse uma semana para a gente emitir uma opinião, ou mais até, né? Para a gente emitir opinião. E não necessariamente a gente precisa emitir opinião sobre tudo, a gente pode ficar quieto, né? Mas contemplar sobre isso. Ah, então o problema sobre aborto? Vou refletir. Problema sobre a guerra, né, Israel e Palestina? Vou refletir sobre isso. Né? Se eu sinto a necessidade. Né? Vou contemplar, né, as coisas. A gente não tem mais tempo para isso. A gente tem, então, nessa era das redes sociais, das redes, né, com essa quantidade de informação, a gente não tem mais tempo de solidão e silêncio. Né? A gente não fica mais, a gente tem uma ânsia de falar, de ouvir, de escutar. Vou lavar louça com podcast, vou fazer as coisas, né, conectado, vou tomar banho, ligo, né, um vídeo no YouTube. Tá? Então a gente não tem mais tempo de, pera, eu vou silenciar, vou acalmar. Né? E o que isso causa? Isso causa um problema toda a nossa volta, inclusive na natureza. Né? Que é legal isso que ele vai falar sobre que o antropoceno, né, a era que a gente está vivendo, a era de degradação ambiental, é o resultado da submissão total da natureza à ação humana. Né? A gente então não tem tempo de contemplar, a gente não para mais, então a gente está acelerado, a natureza também vai sofrendo com isso. Né? Porque vai tendo uma escassez de recursos, a gente vai estafando, a gente não dá descanso para a terra. Né? Então, isso é uma marca muito forte da nossa maneira acelerada de viver. Tá? Então, a gente tem agir sempre. Né? Essa questão da ação é uma preocupação central, é uma crítica central do Bill Han nesse livro. Inclusive, ele vai bater bastante na Hannah Arendt, né? Que ela fala que precisamos da ação e tal, precisamos, né, uma vida ativa. Claro, tem umas questões de interpretação do Bill Han com relação aqui a Hannah Arendt, né? Se era isso que ela queria dizer um pouco, tanto bem, mas Hannah Arendt tem essa coisa na vida ativa, né, que é importante. Se você quer mudar, você precisa agir. Né? E o Bill Han vai falar que não, a gente já está num estresse de motivação, de ação. A gente tem que não agir. Né? Então ele faz uma crítica a essa, inclusive tem, né, um capítulo ali que se chama O Patos da Ação, né? A questão da gente ter que sempre estar agindo necessariamente, né? A gente tem que estar fazendo coisas e o objetivo, na verdade, seria que a gente fazer menos, né? Desacelerar. Né? Então ele fala assim que a gente precisa elevar o caráter, elevar a parte contemplativa da ação, ter mais contemplação do que ação. Você pode agir, com certeza você deve agir, mas teria que ter muito mais uma contemplação antes, uma reflexão sobre o que você vai fazer. Né? Então, ele fala assim, buscar aprimorar a ação com a reflexão. Muitas vezes a gente faz ações impensadas. Né? Então a gente precisa, aquela questão do pense rápido e devagar, né? Tem momentos que você precisa pensar rápido, mas a maior parte dos grandes problemas a gente precisa pensar muito mais devagar. A gente precisa refletir mais, a gente não tem tido tempo para refletir sobre as coisas da nossa vida, planejar, né? Sentar, os problemas que tem, a gente realmente refletir sobre aqueles problemas. Né? Não temos mais isso. Né? Então, o objetivo é colocar a vida ativa a serviço da contemplação e não o contrário. O que a gente faz? A gente se mata de trabalhar, né, 6 dias por semana para a gente ter um dia de descanso e que a gente, na verdade, não vai descansar porque a gente ainda está acelerado. Tem até aquela coisa da depressão do domingo, né, que você já está triste porque vai começar a segunda de novo. Então a gente não coloca o domingo como o primeiro dia da semana e um dia de descanso realmente, onde a gente está realmente ali contemplando o Criador, contemplando a criação, né? E então a gente vê isso muito inclusive, né, nas nossos serviços eclesiásticos, né? Que é focado muito na ação. Então a gente precisa, né, trabalhar na igreja, precisa fazer as coisas, e a gente não tem esse tempo de refletir, né? De parar, fazer uma pausa e vou descansar, vou contemplar, né? Vou mesmo o ócio, né? Vou ter o ócio
mesmo. São nesses momentos onde surgem grandes coisas, né? Grandes insights da nossa vida. Né? Quando a gente está ali, um momento que a gente para respirar, refletir sobre tudo que a gente vem vivendo, coisas, os problemas da nossa natureza. Eu gosto muito de ter momentos de devocional, né? Que você pode separar um momento no seu dia, não necessariamente precisa ser de manhã, né? Pode ser um momento no seu dia onde você vai calar, né, as vozes do mundo. Eu sei que é muito difícil, e você vai refletir. Domingo, né, no final de semana, você vai deixar um tempo assim gostoso de curtir com a família, com os amigos, na igreja, né? Você vai realmente perverter esse ritmo alucinado do dia de semana, né? Deixa eu ler aqui mais uma passagem que eu achei fenomenal, né? Que realmente é um livro, eu achei um livro bem tranquilo de ler, tá, gente? Tem muitas coisas legais para a gente aplicar na nossa vida. E ele fala assim, ó, a vida lá para frente, já mais para o final, a vida ativa degenera em hiperatividade e termina não só em burnout da psique, mas também burnout de todo o planeta. Se ela não incorporar em si mesma, se a fita ativa não incorporar em si mesma a vita contemplativa, né? Você vai destruir a sua psique, vai destruir o planeta. É o que a gente tem feito hoje, né? Se a gente não mudar isso e não colocar uma vida ativa, uma vida contemplativa mais forte, né? Então, e ele vai falar assim que a própria crise da religião, né, num capítulo que se chama A Sociedade que Vem, a própria crise da religião hoje, para ele, é indicativo de que a gente perdeu cada vez mais a capacidade contemplativa. A gente não tem mais. Então, religião é perda de tempo. Eu preciso agir, eu preciso trabalhar. Eu não tenho tempo de ficar sentado ouvindo uma pregação, participando do louvor, refletindo no meu cotidiano, né, fazendo devocionais. Não tenho mais tempo para isso, né? Eu preciso agir, eu preciso fazer as coisas, preciso levantar e ir lá fazer, né? Aquela coisa até das vezes tem um foco muito grande no cristianismo, né? Algumas partes aí do cristianismo da obra, né? A obra, você precisa, né, ir lá e fazer, né? Você tem que fazer, você tem que tomar direcionamento da sua salvação, sabe essas coisas? Né? A gente vê a linguagem do mundo entrando, né? Então você vê muito forte uma linguagem do capitalismo, uma linguagem, né, do mundo atual entrando na nossa vida espiritual. A gente coloca caracteres, né, empresta disso, desse mundo, dessa maneira de viver, né, útil. Tem que ser útil as coisas que você faz, né? O que você está fazendo? Qual a utilidade desse seu ócio, né? Então, a gente acaba tendo esse caos, né, que a gente está vivendo, caos ambiental e caos psíquico. E por fim, termina assim, que eu achei muito lindo, né, a conclusão. No reino vindouro da paz, o ser humano e a natureza se reconciliam. O ser humano não é senão um concidadão em uma república dos seres vivos, da qual também fazem parte plantas, animais, pedras, nuvens e estrelas. O Bichuan tem essa preocupação ambiental, né? Ele já escreveu livros sobre questões ambientais, ele tem um livro lá que é só falando sobre o experimento dele que ele ficou durante uma pandemia, uns 2 anos, cuidando de um jardim, e ele vai fazendo uma espécie de um diário sobre esse cuidado do jardim, um diário filosófico, bem legal esse livro. E ele está falando aqui, né, disso, essa vida contemplativa nos leva a gente a se conectar com a natureza, se conectar com os outros seres e a gente cuidar do nosso planeta. A gente vai ter um cuidado maior com as coisas que giram ao nosso redor, né? Quando a gente caminha, a gente contempla a natureza, a gente vai dando mais valor para essas coisas criadas, né? E na sociedade atual não dá tempo. A gente pega, inclusive, e tem uma árvore lá que está nos atrapalhando. A gente vai cortar ela, né? Tem os pássaros, muito barulho, não sei o quê, né? Vamos tirar, vamos... Né? Então a gente invade e a gente não tem essa reconciliação. Né? A gente, pelo contrário, a gente vai expulsando a natureza, vai expulsando aquilo que nos incomoda, né? Que faz sujeira ali, né? As árvores que fazem sujeira. Às vezes eu vejo direto na minha cidade, uma árvore lá, chega perto da época que começa a cair as folhas, né? No outono, corta, poda, porque faz sujeira. Né? Então, a gente precisa dessa reconexão. E é engraçado, é interessante que essa fala está de acordo com vários livros que eu venho lendo,
né? Tem do Norman Wirsba, que eu acabei de ler, um livraço, que é a Nossa Vida Sagrada, que ele vai nessa direção. Então, é, esse contato dessa reconciliação maior com a natureza, né, através de uma vida contemplativa, de uma vida de maior contemplação, é um objetivo, né, e é o que vai curar realmente o nosso planeta. Não é uma coisa tão complexa assim, não é tecnologia, não é soluções científicas, né, e tal. Não, é uma mudança de como a gente encara a nossa vida. Então, eu acho que isso é muito legal no Bicho Han, né, que ele propõe isso, né, de uma coisa simples para a gente fazer, né, uma vida contemplativa. Se você, eu garanto para você, se você colocar mais uma vida contemplativa, mais uma visão contemplativa na sua vida, a sua saúde vai ganhar, a sua saúde emocional vai ganhar, a sua saúde espiritual vai ganhar, as pessoas ao seu redor vão ganhar com isso, né? E se a gente começar a fazer essa mudança geral na sociedade, toda a sociedade vai ganhar, o planeta vai ganhar. É impressionante uma mudança que a gente pode fazer de visão, de mudar para essa vida ativa, para mudar essa chave para uma vida contemplativa, tá? Então eu recomendo demais esse livro, né? Claro, eu recomendo primeiro que você leia Sociedade do Cansaço, né? Porque eu acho que ele é o diagnóstico, né, lá dessa nossa sociedade, e depois leia esse Vida Contemplativa, Fita Contemplativa, porque você vai ver assim que fecha muito bem, fecha esse grande circuito de ideias aí do Bicho Han. Ele já aponta alguns livros que ele vai tratar, alguns temas que ele vai tratar. Ele faz muito isso, né? Você vai lendo os livros dele, você vai vendo pontos que depois ele vai expandindo um livro inteiro. Então, mesma forma, isso que já aparece isso aqui lá na Sociedade do Cansaço e outros livros, aqui está bem mais explicitado, tá bom? Então, minha recomendação, gostei demais, tá? Byung-Chul Han sempre é muito bom, mas esse aqui tá excelente.